Bom dia, bom sábado a todos. Espero que realmente possamos estar felizes de estar aqui na casa do Senhor e juntos podemos congregar. Não sei se já tiverem a oportunidade de reparar no tema de hoje, crise e agora. Eu vou confessar uma coisa aos irmãos, não era suposto ser este o tema que eu ia apresentar, eu tinha preparado. Estava a idealizar um outro sermão, mas depois achei que seria a altura certa para falar neste tema. Crise e agora? Como deve um cristão enfrentar uma altura de crise? E porquê é que é a altura certa para falar nisto? Porque se calhar vivemos numa altura de crise. E convinha se calhar nós temos a ideia dos conselhos que Deus nos dá para momentos como este. O versículo que nos vai acompanhar a meditação de hoje encontra-se em 1 de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, um dos meus livros preferidos, para ser sincero. É uma carta pequenina que Paulo escreveu à igreja de Filipo e aquele versículo que mais me impressiona é realmente este, 4:6, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Sabem que eu considero este livro, ou esta carta que Paulo escreveu dos Filipenses, um maravilhoso compêndio não só de literatura, mas também de teologia. É uma carta pequena, se vocês virem, Filipenses tem poucos capítulos, tem 4 capítulos, são poucas páginas na nossa Bíblia, mas tem tanto para nos dizer. Sabem que eu fiz um exercício engraçado. Vocês, agora provavelmente, se calhar nem todos, mas a maioria de nós, habituámos-nos, se calhar já antes, mas habituámos-nos agora durante este período de contingência, a receber, a partilhar mensagens, a ver coisas online, a ver coisas na internet. E há uma coisa que às vezes, especialmente ao sábado, nós recebemos, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou etc., que são imagens com versículos, já todos receberam, certo? Imagens com versículos que às vezes se partilham. E eu fiz um exercício engraçado, que é, eu fui ao Google e pesquisei por Filipenses. E pus em imagens. E os irmãos não imaginam a quantidade de imagens elaboradas que existem com versículos de Filipenses. Sabem o que é que isto denota? Denota que Filipenses tem muitas mensagens que as pessoas consideram o quê? Importantes, bonitas, interessantes. Eu vou só mostrar algumas, rapidamente, para termos uma noção. Portanto, isto são imagens que apareceram logo. Por exemplo, Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Conhecem esses versículos, não é? São versículos que nós já ouvimos muitas vezes ao longo da nossa vida. Por exemplo, este aqui, em Filipenses 3:14, que nos diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais. Muito conhecido, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez direi, o que é? Alegrai-vos. O que acabámos de ler ao bocado, não é? Filipenses 4:6, também aparece em números. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Mais um exemplo. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. E por último, podia continuar, eram mesmo muitos versículos de Filipenses que aparecem. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, porquê que eu fiz exercício e porquê que eu estou a falar nisso? É que eu, quando lia versículos como este, muitas vezes pensava nas circunstâncias em que o autor as escreveu.
Sabem que as circunstâncias em que nós estamos a viver influenciam aquilo que nós escrevemos ou não? Sim? Muito bem. Então, muitas vezes pensava, e muitas vezes eu pensava, Paulo, numa secretária, claro que historicamente esta imagem não está muito correta, mas isto é uma imagem de alguém que tentou imaginar Paulo a escrever, ok? Tem ali alguns objetos que historicamente não estão corretos, mas se calhar a imagem que nós pensamos é de facto de Paulo na sua secretária, em sua casa, confortável, a escrever uma carta, a pensar o que é que eu vou escrever aos irmãos de Filipe e a escrever estes versículos maravilhosos, estes versículos realmente que fazem muitas vezes diferença na nossa vida. E eu já vou contar um exemplo realmente em que um destes versículos fez muita diferença na minha vida. Mas sabem, as circunstâncias em que Paulo escreveu o livro de Filipenses não foram estas. Existe um consenso teológico de como, quando e onde Paulo escreveu o livro de Filipenses. E ele dá-nos pistas no próprio livro. Por exemplo, em Filipenses 1:7 e Filipenses 1:16 diz o seguinte: como tenho por justo sentir isto por vós todos, porquanto retenho em meu coração que todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, supondo acrescentar aflição às minhas prisões. Sabem, Paulo, quando escreveu o livro de Filipenses, tinha cerca de 60 anos de idade. Estava a aproximar-se dos últimos anos da sua vida. E, além disso, ele estava aonde? Alguém sabe? Estava preso. Onde? Em Roma. Ele passou bastante tempo lá preso em Roma. E sabem, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar a prisão, não se sabe ao certo se é aquela ou não, mas se não for aquela é algo parecida. A prisão em que Paulo esteve preso em Roma. As prisões, nesta altura, eram um bocado diferentes de hoje. Não sei se estão a imaginar, eu já estive neste local, não sei se estão a imaginar, no subsolo, portanto, debaixo de um edifício, com paredes totalmente em pedra, chão em pedra, uma sala, aqui está iluminada com luzes artificiais, mas uma sala escura, úmida, fria, com uma abertura em cima, que era por onde entrava um pouco de luz e por onde entravam os mantimentos. Não era esta, a entrada antiga era esta aqui que agora está tapada. E, de facto, estas eram as circunstâncias de Paulo quando escreveu este livro. Estamos a imaginar isto? Acham que estas são as melhores circunstâncias para se escrever uma carta que hoje temos na Bíblia? Mas, porquê que eu trago esta história? Eu trago esta história porquê? Porque Paulo estava ou não a viver uma altura de crise na sua vida. Ele estava privado dos seus amigos, da sua família, estava privado da sua liberdade, estava confinado a esta sala escura, fria, úmida. E se calhar é uma boa altura nós recebemos de Paulo como devemos agir numa altura de crise. Muito bem. Então vamos lá ver como Paulo reagiu, qual era a sua atitude perante as circunstâncias. Reparem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Antes de eu continuar este versículo, queria-vos explicar só uma coisa interessante. Paulo escreveu várias cartas. E estas cartas foram escritas em vários momentos diferentes da sua vida. Uma das cartas que ele escreveu muitos anos antes do livro de Filipenses foi a primeira carta à igreja de Tessalónica. E reparem uma coisa, isto é muito interessante.
E se alguém tiver com sono neste momento, está na altura de acordar, que esta parte é importante, está bem? Diz assim, eu sei que estar de máscara faz a gente ficar um bocadinho mais sonolentos, mas vamos tentar prestar atenção. Diz assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não sei se perceberam este versículo. Qual era a esperança de Paulo aqui neste versículo? Qual era a esperança de Paulo neste versículo? Era que estar vivo para a segunda vinda de Cristo, certo? Era? Muito bem. No livro de Filipenses, Paulo já não pensa assim. Vamos ver? Reparem no que diz. Filipenses 3, 10 e 11. Podem seguir na Bíblia. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição de entre os mortos. Para além de Paulo estar preso, privado da sua liberdade, para além de Paulo estar em todas aquelas circunstâncias, e ele já tinha chegado à conclusão que ia passar pela morte. Ele sabia que estava a viver os últimos dias, semanas, meses da sua vida. Então ele tem motivos para estar triste, desanimado, deprimido ou não? O que é que vocês acham perante estas circunstâncias? Ele sabia que a sua maior esperança, que era ver Cristo vir nas nuvens, estando ele ainda vivo, já não se ia concretizar. Sabia que a morte estava a aproximar. Estava preso, isolado, num sítio que eu posso vos dizer que é terrível, horrível. E mesmo assim, nós vamos ver qual é a atitude de Paulo. Mesmo assim, ele diz o que é que ele achava de lá estar. Olha, reparem, continua o texto. Vamos agora para Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. E diz assim, e eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me têm acontecido, já vimos quais são estas coisas, têm antes contribuído para quê? Para o progresso do Evangelho. O Paulo está enganado. Então, como é que estar ele preso naquelas circunstâncias podem contribuir para o progresso do Evangelho? Vamos ver? De modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então Paulo tinha todos os motivos para estar deprimido, triste, abatido, a pensar, mas porquê, Senhor? Eu sempre te servi, sempre fui teu servo e estou agora nessas circunstâncias. Mas qual é a visão de Paulo tem? Que visão é que Paulo tem de tudo isto? Foi isso que ele teve? Não. Ele diz assim, eu estou aqui a cumprir o meu propósito. E até guarda pretoriana. Sabem o que é guarda pretoriana? Alguém sabe? A guarda pretoriana era a tropa de elite do Império Romano. E tinha uma função, proteger o imperador. Era um grupo de tropa de elite que estava constantemente com o imperador. Era como agora o serviço secreto de guardas pessoais do presidente, era mais ou menos isso. Ou seja, eram os militares mais perto de quem? Do imperador. Paulo está aqui a querer dizer que graças à sua prisão em em Roma, até os mais próximos do imperador ouviram falar de Cristo. E sabem que até o imperador ouviu falar de Paulo e do seu Evangelho. Então Paulo está a querer dizer isso mesmo.
Estas circunstâncias aconteceram-me e estão a ser benéficas para o espalhar do Evangelho. Mas pensem comigo, irmãos. Apesar destas circunstâncias em que Paulo está, e ele, ao escrever esta carta à igreja de Filipe, sabem qual foi a maior preocupação dele? Apesar de ter poucos versículos, a palavra que mais vezes é repetida e a ideia que mais vezes é repetida em Filipenses, sabem o que é? Alegrai-vos. Noutras versões, regozijai-vos. 16 vezes ele diz à igreja de Filipe: sejam felizes, sejam alegres, tende bom ânimo. Isso pode parecer estranho, alguém que estava nas circunstâncias que ele estava, escrever àqueles que estavam em liberdade e dizer a eles para serem alegres. Mas este é, de facto, o espírito com que Paulo estava. É isto que podemos realmente aprender com eles. E ele diz mais: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Agora reparem a visão de Paulo. Paulo está nessas circunstâncias. Está lá convicto que há uma oportunidade para pregar o Evangelho. Está lá convicto de que está a cumprir o desígnio de Deus. Está alegre, está a animar os outros. E, acima de tudo, está pronto para qualquer desfecho. Está pronto. Está pronto para servir o Senhor na vida e está pronto para, se for a vontade do Senhor, enfrentar a morte. Então, o que é que nós aprendemos de Paulo? Já vamos ver outro exemplo, mas vamos já concluir esta parte de Paulo. O que é que nós aprendemos de Paulo? Como é que devemos reagir de acordo com este exemplo a uma altura de crise? Vejam se concordam comigo. Em primeiro lugar, não desanimar. Continuar com o espírito alegre e grato. Viram isto nas palavras de Paulo, que acabámos de ler? Concordam comigo? Sim? Mais, manter a comunhão com Deus independentemente das circunstâncias. Também vimos isto neste exemplo de Paulo. Terceiro, aproveitar todas as oportunidades para evangelizar. Quem diria que uma pessoa presa, naquela catacumba, tinha a oportunidade de ser um evangelista? Quarto, está pronto para qualquer desfecho, mesmo que seja a morte. Aprendemos estas coisas com Paulo? É um bom exemplo para nós hoje ou não? O que é que vocês acham? É um bom exemplo para nós hoje. Eu, antes de passar para o outro exemplo a seguir, tem mais a ver com a crise atual, eu queria vos dizer que um dos motivos que eu gosto muito do livro Filipenses foi que este livro, e especialmente 2 versículos neste livro, ajudaram-me a ultrapassar a maior crise da minha vida. Sabem que muitas vezes, desculpem eu mostrar uma fotografia da minha filha e da minha esposa, mas eu vou mostrar. Muitas vezes eu olho para estas 2 pessoas, certo? Vivo com elas. Mas muitas vezes eu lembro-me da maior crise da minha vida, que foi, faz agora 3 anos, quando a minha filha estava prestes a nascer. É claro que esta fotografia é muito mais bonita do que esta, mas esta fotografia tem 3 anos, a minha filha já está um bocadinho diferente, não é? Eu não vou contar a história, os irmãos conhecem a história, só estou a dar um exemplo. Uns dias antes desta fotografia, eu passei a maior crise da minha vida. E foi estes textos, este exemplo de Paulo, que me resolveu a situação em que eu estava. Porque sabem,
Estas palavras não estão aqui escritas para serem bonitas, para serem uma história. Estas palavras estão a ser aqui escritas para servirem de exemplo para nós hoje. E para serem uma realidade na minha vida hoje. E foi precisamente o versículo que já lemos, que diz assim. Este é daqueles versículos que são tão bonitos de ler, mas tão difícil de praticar. Que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Acham este versículo bonito? Sim? Acham este versículo verdadeiro? Mas quando estamos num momento de aperto e de crise, é fácil nós fazermos isto? Quando a minha vida ou a vida daqueles que a gente ama está em risco, é fácil não andarmos ansiosos? Como diz o texto? O que é que vocês acham? Por isso temos muito que aprender com o exemplo de Paulo. Porque se nós fizermos isto, o versículo que vem a seguir também é verdade, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabem que se nós pegarmos nas promessas de Deus e as aplicarmos à nossa vida pessoal, aos nossos problemas pessoais, faz toda a diferença na nossa vida. E o exemplo de Paulo é um exemplo de alguém que fez isso. De alguém que estava ciente daquilo que Deus não só é verdade, mas pode ser verdade na minha vida. E agora vamos para o segundo exemplo, que tem mais a ver, para terminarmos, tem mais a ver com a época que estamos a viver. Sabem que não é a primeira vez que existe uma pandemia. E não vou falar da pandemia em específico, mas eu acho interessante este gráfico ou esta infografia, se vocês quiserem, que é uma infografia que nos mostra a história das pandemias. E eu estou a mostrar isto com um propósito. História das pandemias. Existem já pandemias registadas há muitos séculos. A primeira pandemia registada já é do século II. Chama-se a praga Antonina. Como é que é em português? Antonina, exatamente, a praga Antonina. Depois, no século VI, veio a Justiniana, por aí fora. E depois, no século XIV, veio aquela que foi a maior pandemia da história, que ficou conhecida como a peste negra, que era a praga bubónica. Eu não sei, eu acho que nós não temos noção da dimensão de uma pandemia destas, em que morreram cerca de 200 milhões de pessoas. E estamos a falar numa altura em que existiam cerca de 500 milhões de pessoas. Por isso foi a maior da história, uma pandemia que realmente foi terrível. Foram anos realmente terríveis. Mas depois continuou a história, depois houve uma grande no século XVI, depois no século XVII, depois continuou mais recentemente, e se calhar uma das maiores que também da história foi a gripe espanhola, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, em que morreram muito mais pessoas da gripe espanhola do que da Primeira Guerra Mundial. E também, se calhar, às vezes não nos apercebemos muito bem da pandemia do vírus da SIDA. Sabem que a pandemia do vírus da SIDA é uma das maiores da história e continua a ser. E já morreram cerca de 30 milhões de pessoas. E hoje já faz parte do compêndio já a pandemia do Covid-19. Mas porquê que eu estou a mostrar isto? Não me vou concentrar na pandemia do Covid-19, mas vou-me concentrar numa que está ali, a terceira do lado direito da segunda linha. Então encontraram? Que diz Russian Flu, ou seja, ficou conhecida como a gripe russa. E porquê que eu estou a falar nisto? Morreram cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. E se virem as datas, percebem que normalmente as pandemias duram 1, 2, 3 anos.
e esta durou 2 anos. E porquê que eu estou a falar nesta? Porque esta pandemia ocorreu na altura dos primórdios da nossa igreja, ok? E já temos relatos, então, do que é que aconteceu nessa altura. E temos um relato de alguém que nos é muito querido, muito conhecido, que é Ellen White. Ellen White passou por esta pandemia, não só passou, como também esteve infectada e esteve muito doente com esta pandemia, e ela deixou-nos também um relato de como é que era. E eu gostava de partilhar convosco esse relato, porque acho que, assim como no exemplo do Paulo, neste relato também temos coisas muito interessantes. Isto foi publicado no mês de maio, na Revista Adventista da edição do Brasil, e tinha como título este artigo, A Pandemia que atingiu Ellen White. E eu vou ler rapidamente 2 trechos que realmente nós vemos mais um exemplo de como deve um cristão agir perante a crise e agora, neste caso em particular, numa crise semelhante à que estamos a viver hoje. Diz assim, antes de ler, vou ler o subtítulo, diz assim, como a pioneira da Igreja lidou com a onda de influenza, que é o vírus da gripe, no fim do século XIX, que obrigou a ficar em quarentena. Está bem? Vamos ler. Diz assim, em Nova Gales do Sul, fomos provados e testados com a epidemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e no campo. Alguns estão agora muito, muito doentes. Suas vidas estão penduradas por um fio. Oramos pelos enfermos e fizemos o que pudemos financeiramente e agora esperamos o resultado. Para nós termos a ideia da dimensão, reparem, nesta pandemia morreram cerca de 1 milhão de pessoas, mas nesta altura existia muito menos pessoas que existe agora. E por isso tem um volume, uma expressão ainda maior. Mas reparem a dimensão que isto atingiu, mesmo naquele sítio onde ela vivia e perante a igreja e a família, e apesar de ser um sítio no campo, reparem a influência que teve. Continua o texto, diz assim, em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Estamos a falar de uma comunidade pequena. Fui severamente atacada e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Por isso ela teve mais de 1 mês em isolamento, em quarentena. Mas agora vem o exemplo, está bem? Vamos prestar atenção. Mas não desisti de levantar cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Portanto, ela, apesar de estar bastante afetada, decidiu o quê? Não ficar na cama, deitada, mas fazer alguma coisa. Mais, quase todo mundo em redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. O povo de Deus está sendo provado e testado, e que Deus me conceda ser capaz de ajudá-los durante esse tempo. Que eu possa me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. Antes de lermos as conclusões deste texto, queria destacar ali algo que diz, que é o povo de Deus está sendo provado e testado. É claro que Deus não gosta de pandemias. Não é Deus que manda pandemias. Mas Deus aproveitou esta pandemia, segundo o que ela não vai estar a dizer, para fazer o quê? Também para testar e provar o quê? A fé do seu povo. Acham que agora está a ser diferente? Será que Deus também não está a usar esta pandemia hoje para provar e testar o seu povo? Para nós olharmos para a nossa vida e pensarmos como é que realmente está a minha fé? Como é que realmente está a minha esperança no Senhor no meio
de uma crise como esta. Eu queria concluir este sermão com as conclusões que este artigo tem do exemplo que Ellen White deu pelas suas palavras, do que escreveu. Havia mais, eu podia ler mais, mas o que li já é suficiente para tirarmos as conclusões. E assim como as conclusões que tiramos para o apóstolo Paulo, estas conclusões são para nós hoje. Para eu refletir hoje qual é o meu comportamento, qual é a minha confiança no Senhor. E diz assim, reparem, primeiro, exemplo, não se entregou à doença, apesar de estar bastante afetada e permanecer confinada em quarentena. Ou seja, apesar de estar doente, manteve o seu espírito. Diz, manteve uma atitude positiva e de coragem em meio à dor. Não perdeu o foco, assim como Paulo, reparem. Não perdeu o foco na missão, pois continuou realizando o seu trabalho como escritora, mesmo sem poder sair de casa. Todos nós, também se calhar, ficámos mais em casa do que o normal. Será que nós também fizemos e seguimos este exemplo? Terceiro, quarto, não ficou indiferente ao sofrimento das pessoas. Pelo contrário, demonstrou preocupação com o que estava acontecendo. Quinto, vemos que este exemplo é muito parecido com o exemplo de Paulo. Expressou gratidão ao Senhor por estar melhorando. Sexto, não só orou, mas ajudou financeiramente os que necessitavam e deu apoio ao povo de Deus. E sétimo, e se calhar mais importante, fez da crise um motivo para se apegar mais firmemente a Jesus. Eu não sei contra vós, mas eu acho que estes dois exemplos, quer do apóstolo Paulo, quer de Ellen White, que no meio de crises, de situações difíceis, demonstraram o que ia lá dentro do seu coração. A sua fé não foi abalada. Pelo contrário, foi o quê? Foi reforçada. Será que será que nós, será que a nossa família está a aproveitar este momento de crise para nos apegarmos mais firmemente ao Senhor? Será que nós estamos a aproveitar esta altura em que Deus me está a provar, me está a testar? Porque sabem, é nestas alturas que nós vemos realmente onde está o nosso coração. E por isso eu quis partilhar convosco estes exemplos. E estes exemplos de duas pessoas que, em momentos de crise, usaram essa mesma crise, não só para evangelizar, não só para se tornar mais apegados ao Senhor, mas também para transmitir a cada um de nós um espírito alegre e um espírito de gratidão. Que estes exemplos possam fazer diferença na nossa vida e possamos usar esta altura, porque a melhor altura para nos aproximarmos do Senhor é sempre hoje. Possamos usar esta altura para nos apegarmos mais ao Senhor e para fazermos realmente da nossa vida uma vida de ministério e uma vida de evangelismo. Que Deus nos abençoe. Amém.